Olá, eu sou o Juan. Esse aqui é nosso trabalho sobre um conversor de bases que a gente fez em C Sharp, usando apenas o Visual Studio .NET. Tentamos deixar a interface mais simples possível, usando apenas o console terminal para que o usuário consiga inserir o valor e receber o mesmo valor, só que numa base convertida. O programa começa aqui pedindo o número que vai ser convertido, armazenado aqui numa string. Esse aqui é um detalhe que vai ser bem importante mais tarde. Depois disso, ele pede aqui qual que vai ser a base de origem desse número aqui que você, digitou acima. Caso esse número aqui ele estoure, a base ela estoure o número que foi digitado aqui, o programa ele vai acabar lidando com esse erro um pouco mais à frente aqui, com um try and catch que vamos ver mais tarde. E aqui ele pede qual que é a base de destino que vai ser convertida nesse caso aqui. Com tudo aqui já selecionado, já inserido os dados necessários, aí ele vem para esse try. O try ele é um bloco de código que ele vai tentar, executar um código arriscado. Caso isso aqui dê erro, ele cai aqui no catch, que é praticamente um erro. Aí ele aqui vai exibir o que foi que deu errado. Mas entradas certinhas, ele vai começar aqui pegando o número que você digitou e vamos começar convertendo ele para a base decimal. Nesse caso aqui, o decimal ele vai servir como se fosse uma ponte entre as outras bases entre a base de destino que vai ser convertida mais pra frente. Aí a base de decimal aqui é meio que a ponte para tudo. Meu nome é José e eu vou explicar algumas linhas do código do conversor de bases. Bom, então aqui como vocês podem reparar, a gente vai começar então com o decimal e o método utilizado para fazer a conversão é basicamente aquele mesmo método utilizado em sala de aula, em que você faz a base elevada à potência e você vai somando os resultados até que você obtenha o valor em decimal. Só que aqui tem um detalhezinho. Como vocês podem reparar, o número, ele foi declarado como uma string, né. Isso porque, no caso de estourar o valor, né, no caso, por exemplo, se ele fosse um long, poderia estourar o valor dessa variável, e aí, poderia dar um problema na hora de realizar os cálculos. Com string isso não acontece, porque a string, ela permite caracteres ilimitados. Então só que para a gente conseguir fazer as contas com isso, a gente tem que fazer um tratamento especial com essa string, que basicamente separar os elementos dela, os caracteres dela. Porque uma string ela é praticamente um vetor de caracteres. Então aqui a gente realiza, essa separação dos caracteres, e esses caracteres eles vão ser convertidos em um número utilizando tabela ASCII, para que dessa forma então a gente consiga fazer os cálculos. Como vemos aqui, o primeiro tratamento já começa pegando aqui o caractere, o que foi selecionado, e vamos converter para um dígito. O dígito aqui seria um valor que é presente na tabela ASCII, que é um número mesmo. Com esse número já convertido, ele vai começar aqui isso daqui é um erro, caso ele perceba que o valor estourou a base de origem. Aqui ele começa a fazer o cálculo mesmo, considerando que ele já converteu o caractere para um dígito, ele já faz aqui os cálculos de potência e vai somando até acabar, caractere por caractere. Ele faz isso da direita para a esquerda, e então acabando já de converter cada caractere, ele só retorna o resultado, que seria voltado para cá. Aqui ele aqui ele ainda não converteu para uma assim, se considerar que não foi decimal, ele ainda não converteu para a base desejada. Você pegou o seu número original aqui, converteu para decimal. Ok, agora vamos converter ele para alguma outra base, digamos, sei lá, base 2. Ele joga agora para cá, o número que você já converteu lá, fez aquele esquema todo do ASCII, e agora vamos para decimal para a base. Decimal para a base.
Aqui, ele vai pegar outra conta que a gente fez em sala, que envolve você ir dividindo o número que você recebeu e dividindo pela base que você deseja converter ele. Nesse caso, você vai pegar o resto de divisão, como pode ser visto aqui. Aqui, dependendo, pode acontecer de você precisar de um negócio pode acontecer de você precisar de um parâmetro extra para que você consiga converter um dígito para caractere. Bom, agora vamos falar então das outras bases que possuem caracteres especiais, como por exemplo letras. Então, da base 11 até 16, a gente vai ter, junto com os números, algumas letras que representam algum valor numérico. Então, por exemplo, no hexadecimal, a gente tem do 0 ao 9 e daí em diante do A ao F. Para esses casos, a gente tem então esse algoritmo, eh, em que, por exemplo, se, a base for menor do que 10, meio que não acontece nada, ele continua normal. E no caso dela ser, maior do que 10, como por exemplo da 11 até 16, né, começa a contar então, essas letras, né, A, B, C, D, até o F. Isso vai de acordo com a base, né. Então, no caso da 11 teria só o A, então no caso da 16 iria do A ao F, e assim por diante nas outras. Isso é um bom motivo também para ter, pra gente usar string, né, porque não teria problema com isso, então é um facilitador, além de resolver o problema da de estourar o valor da variável. Ok, voltando para a divisão aqui, o resto de divisão, é cadê? Então, pegamos aqui o resto da divisão, fomos somando e tomando cuidado para que, caso ele seja algum dígito lá, a gente converta esse dígito para um número e depois faça a conta, somando tudo aqui, a gente vai retornar o resultado. E agora sim, o resultado retornado vai ser o número que você quis converter para a outra base. Aqui mostra o número original, a sua base original, e aqui mostra o resultado junto com a base de destino. Bom, agora a gente vai iniciar o teste prático do conversor de bases. Para isso, a gente vai utilizar um compilador de C# online, que é esse que está do lado direito, e ao lado esquerdo a gente tem um conversor de bases online, que a gente utilizou como referência para a comparação dos valores. Então, aqui a gente vai utilizar para teste as bases 5 e 8, para além das bases obrigatórias, que são base 2, 10 e 16, porque esse nosso compilador ele faz qualquer base entre 2 e 16. Então, para não ficar muito grande, a gente escolheu essas duas, 5 e 8. Bom, vamos começar então. A gente pode compilar ele. E a primeira mensagem que aparece é essa, para o usuário digitar o número a ser convertido. Aqui a gente vai digitar então o primeiro número fornecido no Teams. Então eu vou copiar ele e vou colar aqui no conversor. A gente tem que colocar então a base de origem dele, a desse número aqui é 16. E a gente pode começar então as conversões. Primeiro, para binário, a gente vai converter do menor para o maior. Então aqui a gente tem o resultado da conversão, né? E para a gente poder comparar, a gente vai utilizar aqui a nossa referência para ver se dá o mesmo valor. Então aqui dá exatamente o mesmo valor. Aqui ele pergunta se você deseja fazer mais alguma conversão. Digite 1 para sim, 2 para não. Então a gente coloca 1 e a gente então cola novamente aqui o número fornecido, digita a base de origem dele, que é o 16, e vai para o próximo. A gente pode colocar então aqui a base de destino 5. Vamos testar aqui. Deu exatamente o mesmo valor, o resultado. A gente cola novamente, base de origem 16. A próxima base então vai ser o 8. Então aquele ali foi o resultado do 8 e aqui a gente vai conferir para ver se está igual. E novamente o resultado semelhante. A próxima base é o 10, que vai ser uma das bases obrigatórias.
Aqui novamente deu tudo certo. E como ele já está na base 16, não vai ser necessário converter para a base 16. Então a gente já pode ir para o próximo. Bom, o próximo é um número binário, então aqui a gente coloca ele. A gente coloca a base de origem, que é 2. E a gente pode começar então a partir da base 5, já que ele já está em binário. Então a gente vai converter ele para a base 5, aqui na nossa referência, e comparar os valores. Aqui novamente os valores deram iguais, então a gente já pode ir para o próximo. A próxima vai ser o 8. Deu exatamente o mesmo resultado. A próxima vai ser a 10. Aqui também, exatamente o mesmo resultado. Por fim, a base 16. E deu exatamente o mesmo resultado também. O próximo valor, ele é um valor em decimal, então a gente já vai começar com ele. Bom, o próximo valor, ele é um valor decimal, então a gente pode colar o valor aqui no programa. Base de origem é 10. E vamos começar então do menor para o maior. Então vamos converter primeiro para binário. Essa é a conversão para binário, vamos comparar aqui na nossa referência. Base de origem 10. Aqui base 2. E exatamente o mesmo resultado. A próxima então vai ser a base 5, na ordem. E exatamente o mesmo resultado. Próxima base vai ser a base 8. Exatamente o mesmo resultado. Como o número já está na base 10, então a gente pode colocar como base de destino a 16. E por fim, a gente vai comparar com o resultado da nossa referência. E exatamente o mesmo valor. Bom, como a gente já terminou as conversões, então a gente pode finalizar o programa teclando 2. E é isso. Muito obrigado.